Hoje, 17 de 5. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Deus, em plenitude desse dia, em toda a história. Bom dia. Tudo bem por aí? Deus é maravilhoso e Ele tem nos abençoado, amém? A graça e a misericórdia dele. Amém? Santo, santo, santo és o nosso Deus. Não há outro Deus como o Senhor. Ele é bom. Vamos Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit. Vamos orar. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom. Amém. Pai, te rendemos graças, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é Deus sobre nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia que tem nos alcançado todos os dias. E mais um dia, o Senhor nos dá a oportunidade de viver e fazer o que tem que ser feito. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Pedimos que guia-nos, ó Deus, em tudo que viemos fazer. Que o Senhor esteja conosco, nos direcionando, nos ensinando cada passo, cada caminho. Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Segura em nossas mãos e nos guia, porque esse é o dia que nós queremos a Tua direção. Que os nossos pensamentos estejam, ó Pai amado, ligados no Senhor. Porque o Teu Espírito guia o nosso espírito. O nosso espírito governa sobre a nossa alma. A nossa alma governa sobre o nosso corpo. E o nosso corpo, ele vai desfrutar e viver o que tem que ser feito aqui nessa terra. E desfrutar do Teu amor e da Tua graça e da Tua misericórdia e do Teu poder que é sempre conosco. Deus, eu te peço que guarda as nossas vidas. Guarda a vida da Aline, da sua família, guarda a vida da Grazi
e a sua família, a sua casa. Guarda a vida de todos aqui, por aqui passarem, por aqui que vão estar, ó Pai, que vão ver esse vídeo depois. Que o Senhor possa abençoar e guardar e bendizer, ó Deus eterno, cada um com a tua misericórdia. Deus, nós queremos sim estar diante do Senhor, ó Pai, buscando o teu querer, buscando a tua vontade e aprendendo do Senhor para sermos, ó Pai, fiéis a Ti e fazer o que é bom segundo o teu querer. Eis-nos aqui, Senhor, como os reis, ó Pai, que estamos estudando. Muitos, ó Deus, fizeram, ó Pai amado, o que era bom diante do Senhor, obedeceram a Tua palavra e viveram ali, ó Pai, os ensinamentos de Davi. Nós queremos sim, ó Deus amado. Não somos, ó Pai amado, quem nós somos diante de Ti, mas sabemos que é o Senhor que nos guia. E nós queremos ser guiados pelo Senhor. Por isso eu te peço, limpa os nossos corações, limpa as nossas mentes e tire tudo que não provém do Senhor. E venha, Pai, direcionar-nos, eu te imploro, em nome de Jesus. Amém? Amém, Aline? Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua vida, Deus nos abençoe, amém? Porque Ele é bom em todo tempo, Ele é maravilhoso, Ele é Deus, amém? Vamos ler capítulo 32 ao 35 hoje. Ezequias prepara-se para resistir a Senaqueribe. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria. Entrou em Judá, acampou-se contra as cidades fortificadas e intentou apoderar-se delas. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e que estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, resolveu, de acordo com seus príncipes e seus homens valentes, tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro quebrado e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pois pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-nos na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque um há conosco maior do que o está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para ajudar e para guerrear nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Aleluia, maravilhoso, né? Versículo 8, vamos repetir. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. Aleluias, aleluias, viu isso aí, Aline? Esse é o nosso Deus, maior do que tudo. Então, maior o que está conosco, maior o que está em nós. Esse é o nosso Deus, que está pronto para nos ajudar e guerrear nossas guerras. Aleluias! Deus é tremendo. Ele é conosco. E Senaqueribe afronta Ezequias e ao Senhor. Versículo 9. Depois disso, enquanto Senaqueribe, rei da Assíria, com todo o seu exército, sitiava Laques, enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém?
Acaso não vos incita Ezequias para morredes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de apenas um altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos da terra? Acaso puderam a qualquer maneira os deuses das nações, aquelas terras, livrar o seu país das minhas mãos? Qual é de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo para minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane, Ezequias, nem vos incite assim, nem lhes deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pode livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos pode livrar o vosso Deus das minhas mãos? Ele acha que é, né? Versículo 16. Os seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. Clamaram os servos em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para os atemorizar e os perturbar, e tomaram a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos das terras, obras das mãos dos homens. Porém, o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes no arraial do rei da Síria, e este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Aleluia! Então o rei Ezequias e Isaías, o profeta, filho de Amós, oraram e por causa disso e clamaram ao céu. A chave, né? A chave da vitória. Então o Senhor enviou um anjo, destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do arraial do rei da Síria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Tendo ele entrado na casa de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e lhes deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi enaltecido à vista de todas as nações. A doença de Ezequias. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou por ser exaltado o Senhor, por ter exaltado seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio contra ele nos dias de Ezequias. Teve Ezequias riquezas e glórias em grande abundância. Proveu-se de tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas,
especiarias, escudos e toda sorte de objetos desejáveis. Também proveu-se de armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, e de estrebarias para toda espécie de animais, e de redis para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muito numerosas possessões. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e os canalizou para o ocidente da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para os informares do prodígio que se dera naquela terra, Deus o desamparou, para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Isso aqui também é tremendo, né? Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia que foram enviados para lhe informarem o prodígio que dera naquela terra, Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Versículo 22. A morte de Ezequias. Quanto aos mais atos de Ezequias e às suas obras de misericórdia, eis que estão escritos no livro da visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Descansou Ezequias com seus pais, e sepultaram na subida para os sepulcros dos filhos de Davi. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém lhe prestaram honras a seu nome, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 33. Tinha Manassés, o reinado de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões e diante dos filhos de Israel, pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia derribado. Levantou altares aos Balaíns e fez postes ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito a casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nessa casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o seu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado. Toda a lei, os estatutos e os juízos dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído, e diante dos filhos de Israel. O cativeiro de Manassés e sua oração. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes dos exércitos do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés
com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, o seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Deus é maravilhoso. A chave, oração. Mesmo Manassés fazendo tudo que era perante mal ao Senhor, ele se arrependeu, angustiou, quando estava preso, e orou ao Senhor, e Deus tornou favorável a ele. Deus é tremendo, Deus é misericordioso. Versículo 14. Depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificaram no monte da casa do Senhor. E em Jerusalém os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo sacrificava nos altos, mas somente o Senhor, seu Deus. A morte de Manassés. Isso mesmo, Aline, Deus é misericordioso. Graças a Deus por isso, Que seria de nós se não fosse a misericórdia do Senhor. Quanto aos maus atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus, e as palavras duvidentes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos nas histórias dos reis de Israel. Sua oração, e como Deus se tornou favorável para com ele, todo o seu pecado, as suas transgressões, os lugares onde edificou altos e colocou postes ídolos e imagens e esculturas, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim, Manassés descansou com seus pais e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Aleluias! Deus é maravilhoso. O reinado de Amon. Tinha Amon 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Porque Amon fez sacrifício a todas as imagens de esculturas que Manassés, seu pai, tinha feito e o serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara antes. Amon se tornou mais e mais culpável. Conspiraram contra ele e os seus servos e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. O reinado de Josias. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. A purificação do templo e do culto. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de esculturas e de fundição.
Na presença dele, derrubaram os altares dos Balaíns e lhe despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos, e as imagens de esculturas e de fundição. Quebrou-os, reduziu-os a pó e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhe tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Tendo derrubado os altares nos postes ídolos e as imagens de esculturas até reduzi-los a pó, e tendo desperdiçado todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. O rei repara o templo. No 18º ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou Safã, filho de Azalias, a Maacéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que tinha trazido à casa de Deus, e que os levitas guardas das portas também tinham ajuntado dinheiro provido das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo Judá e Benjamim, dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram aos carpinteiros e aos edificadores para comprarem pedras lavradas e madeiras para as junturas e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixam de cair em ruínas. Os homens procederam fielmente na obra e os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas, dos filhos de Merari, como também Zacarias e Messulão, dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas, peritos em instrumento, músicos, eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam as obras, em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Ilquias acha o livro da lei. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei da casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu o relatório, dizendo: tudo quanto se reencomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e os entregaram nas mãos do que dirigem a obra e dos que executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me entregou o livro. Safã leu nele diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Ulda. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes, ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, e a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: ide e consultai o Senhor por mim, pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derrubou sobre nós. Porquanto nossos pais
não guardaram as palavras do Senhor para fazerem tudo quanto está escrito nesse livro. Então Ilquias, os enviados pelo rei, foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás, e lhe falaram a respeito. E ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que lera diante do rei de Judá, visto que me deixaram e queimaram o incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor está derramado sobre este lugar e não se apagará. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor, o seu Deus, acerca das palavras que ouviste. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus quando ouviste as suas ameaças contra este lugar e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as suas vestes e choraste perante mim. Também eu te vi, diz o Senhor, pelo que eu te reunirei a teus pais, e tu serás escolhido em paz à tua sepultura. Os teus olhos não vos serão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então levaram eles o rei essa resposta. Josias renova a aliança ante o Senhor. Então deu ordem o rei e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntarem. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que foram encontrados na casa do Senhor. O rei se pôs no lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que lhe estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou os que servissem a que servissem o Senhor, seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. A celebração da Páscoa, capítulo 35. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou a servirem a casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis essa carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e a seu povo de Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. Ministrai no santuário, segundo os grupos das famílias de vossos irmãos, dos filhos do povo, e haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa
e santificai-vos, preparai-o para vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor dada por intermédio de Moisés. Ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos que se achavam ali, e de bois 3.000. Tudo isso era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros e cabritos e 300 bois. Conanias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel e Jozabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos e 500 bois. Assim se preparou o serviço, puseram-se os sacerdotes nos seus lugares e também os levitas pelos seus turnos segundo o mandado do rei. Então imolaram o cordeiro da Páscoa e os sacerdotes aspergiam o sangue recebido das mãos dos levitas que esfolavam as reses. Puseram de parte o que era para os holocaustos e os deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que estes o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo, segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões e em assadeiras. E os levitas as repartiram entre todo o povo. Depois as prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso é que os levitas preparam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi e de Asaf, e de Emã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros, a cada porta, não necessitam de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todos os serviços do Senhor, naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer o holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel se acharam presentes, celebraram a Páscoa naquele tempo e a festa dos pães asmos, e por 7 dias nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas, e todo Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém, no 18º ano do reinado de Josias, se celebrou essa Páscoa. A morte de Josias no vale de Megido. Depois de tudo isso, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemis, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros, dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não tornou atrás. Antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro,
Levaram-no para o segundo carro que tinha e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras nas suas lamentações se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel e estão escritas no livro das lamentações. Quanto aos atos de Josias e às suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos mais altos, tanto os primeiros quanto os últimos, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Aleluias! Deus é bom, né? Deus é bom e misericordioso. Deus é maravilhoso, né? Nós vemos que o Senhor ali, na vida de Manassés, né? Ele fez o que era perante ao Senhor, mas o Senhor usou de misericórdia ali para a vida dele. E Deus ainda mudou, né? Teve misericórdia e ainda fez prosperar a vida de Manassés. E esse é o nosso Deus, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que sempre está conosco e pronto para nos abençoar. Aleluias. Amém, Aline. Esse é o nosso Deus, Deus de misericórdia, né? Vamos orar, fazer o nosso boot. Feche os seus olhos. Vamos declarar que, Senhor, o Senhor está comigo, o Senhor está nos armando para fazer o que tem que ser feito. Amém? Deus é bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Feche os seus olhos. Respira fundo. Pai amado, Graças Pai justo, Pai bondoso, obrigada por mais um dia. Obrigada por me despertar nesta manhã e renovar as minhas forças. Obrigada por estar com o pensamento e o coração em mim. Porque se hoje, nesta manhã, eu me levantei, é porque verdadeiramente Tu estás comigo. Tu estás me amando. E eu quero te convidar a se colocar na posição de um verdadeiro general e respirar profundamente e sentir e visualizar este amor misericordioso que o Pai tem por cada um de nós. Respire profundamente, sinta e veja e perceba o amor do Pai por você nesta manhã. Sinta-se verdadeiramente amada. Respire profundamente e expire, sentindo o verdadeiro amor do Pai Criador, o Pai que nos ama infinitamente e renova todas as forças. Sinta-se amado e amada. Amém, 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 amém. Deus é bom e misericordioso. Sinta-se amado e amada nesse dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. E Ele tem um grande amor para conosco. E se Ele permitiu que mais um dia nós acordássemos, é porque Ele tem uma grandes obras para fazer em nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Deus de misericórdia e Deus de amor. Sinta esse amor e viva este amor. Amém? Que Deus abençoe o seu dia. Que seja um dia de
um dia de aprendizado, um dia de crescimento e um dia de desfrute com toda a sua família. O Senhor é contigo. Amém? E até amanhã.